Olá, alunos do curso técnico Cuidador de Idosos, bem-vindos a esse novo módulo do curso. Eu sou a professora Clarissa Macedo, sou enfermeira e especialista em saúde da família. E vou ministrar para vocês a disciplina Ética e Relações Humanas para o Idoso. Essa disciplina é de 60 horas a carga horária. E hoje, na primeira unidade, nós vamos contextualizar ética, vendo o conceito, o que é ética, vamos diferenciar ética de moral e também verificar ética e seus valores. Sabe-se que ética é uma palavra de origem grega e no seu significado empírico significa propriedade do caráter, que é a personalidade da pessoa em expor os seus princípios. A gente sabe que na sociedade em que vivemos temos que viver em harmonia para que tudo ocorra bem. Não é porque não gostamos de uma pessoa é que iremos espancá-la, cometer um ato de atrocidade contra ela. Temos que respeitá-la. Assim, ser ético é agir dentro dos padrões convencionais e proceder bem e não prejudicar o próximo. É cumprir os valores estabelecidos pela sociedade em que se vive. O campo que se ocupa da reflexão sobre a moralidade humana recebe a denominação de ética. Ética nada mais é que refletir sobre nossas condutas morais e agir assim de uma forma racionalizada. Ou seja, vamos imaginar uma moradora de rua, usuária de drogas e que se encontra gestante. Por algum momento, ela pode pensar que esse filho não é bem-vindo, devido a ela pensar não ter casa e nem saúde para poder gestá-lo. Assim, ela pode pensar no aborto, porém, a sociedade, a maioria das pessoas, refletem que isso é um erro, porque vai interromper uma vida, interceder sobre uma pessoa, um ser que inocente, que não pode responder por si, que é o feto. Isso, no caso, é contra a ética, é antiético esse aborto. Agora vamos imaginar um outro caso, que seria uma mulher que foi estuprada e deu consequência à gestação. Daí, já a legislação, juridicamente, é permitido esse aborto, caso ela queira. Por quê? Porque foi contra a vontade dela, foi uma concepção não planejada, ilegal, onde foi usado a coação e de forma brutal. A ética ela surge como processo de racionalização ocorrido no Ocidente. Não só no Ocidente, como também no Oriente, mas a sua origem se deu no Ocidente. A gente começa a racionalizar nossas atitudes para que as pessoas não possam agir em seu bel prazer, para que haja a paz na humanidade. A ética é entendida como a teoria da moral, como filosofia da moral, ou seja, como estudo racional sobre a experiência moral dos seres humanos. Como eu já tinha dito, existe a moral, que é impregnada sobre a gente a partir do momento em que nascemos e vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. A gente não nasce moral, a gente se torna moral através da educação. Essa moralidade é nos imposta a partir do momento em que nossos pais, nossos cuidadores responsáveis começam a nos ensinar os nossos caminhos por onde ser trilhados. Nos ensinam que não é permitido ficar mal vestido, andar maltrapilho ou então pelado. Criança exige que as crianças comecem a andar bem vestidas. Isso é uma imposição da moralidade sobre a vergonha do próprio sexo, né? Poder tampar. Aí isso é a moralidade, são os nossos princípios. E daí surge a ética, né? O que seria antiético? Uma pessoa está no meio da rua e se despir.
Moral, a diferença de moral e ética, moral significa o comportamento real dos indivíduos em relação às regras e os valores que são impostos. É o nosso comportamento, às vezes até inconsciente, do que a gente aprendeu durante ao longo da nossa vida. Esses dois termos, ética e moral, têm significados bem próximos e, em geral, referem-se ao conjunto de princípios ou padrões de conduta que regulam as atividades dos seres humanos com o mundo em que vivem. Embora esses dois termos, ética e moral, se relacionam, eles são diferentes. Porque moral, como eu disse, vem do nosso inconsciente, o que a gente aprendeu e a gente expõe. E ética é a racionalização desse conceito. É mais amplo do que moral, porque pega a racionalização de nossas vontades e de uma maioria que é a população para ser imposta. A fundação de um determinado valor dentro da sociedade é quase sempre um processo muito longo e tem a ver com as condutas ao longo do tempo, que se mostraram positivas para o bem-estar do meio. Vamos imaginar a Idade da Pedra. O homem, naquela época, agia como um animal irracional, porque eles se inspiravam, viam a conduta dos animais na mata, na floresta. Daí, suas ações eram só de sobrevivência, caçar para comer, se alimentar e às vezes de defesa, às vezes brigar com outra pessoa para poder manter seu alimento e de sua cria, de sua família. Só que com as grandes povoações, os aglomerados de população, fizeram com que eles começassem a agir racionalmente, não só pelo impulso, pelo instinto. Começaram a agir de forma mais racional. Eu não posso atingir certa pessoa, aquele grupo, porque eles também podem se rebelar contra mim. Assim surge a ética, o pensamento ético. Se antes da ética já tínhamos os valores, pois deles surge a análise puramente racional e sobre como os valores se relacionam e sobre a importância de cada um deles. Os valores surgem primeiro, como eu já disse, os princípios, a responsabilidade, a dignidade, e daí surge o julgamento ético. O comportamento moral e ético consiste em conhecer o outro como sujeito de direitos iguais e, dessa forma, as obrigações que temos em relação ao outro correspondem, por sua vez, a direito. Ou seja, onde entra a minha responsabilidade, o meu dever, nasce o direito do próximo. Se eu tenho o dever de me comportar bem na sociedade, de respeitar o próximo, surge o direito do outro de liberdade, de se expressar, porque assim não terá nem meu julgamento e nem minha imposição contra ele. O trabalho fundamental da ética é lidar com os valores, para, por meio da reflexão sobre eles e das situações práticas que eles envolvem, decidir qual a melhor ação a ser realizada. Vamos imaginar, aqui no Brasil é proibida a eutanásia, prática de que existiam pessoas já em cuidados paliativos, evitando apenas a morte, vivendo apenas de aparelhos para sobreviver e manter seu órgão vivo. É proibida a prática de desligar esses aparelhos para que essa pessoa venha a falecer. Mas muitas pessoas, familiares, acham que ali, naquele estado, a pessoa está em sofrimento. Mas, para os profissionais de saúde, isso é antiético, porque aqui na nossa legislação foi dado que, nos nossos códigos de ética, que isso é ilegal, porque vai contra a vida humana, que a pessoa não está em condição de decidir sobre ela. Mas, afinal, o que são valores? São princípios dos quais não se abrem mão. Eles estão na base de nossa conduta individual, assim como os fundamentos de nossas decisões. A gente sabe que, agora sabemos que a ética surge a partir da moral que vem da construção de nossos valores. Daí, valor nada mais é
aquele princípio em que o indivíduo não abre mão. Um exemplo seria algumas religiões que proíbem a pessoa receber uma transfusão sanguínea, porque acha errado receber sangue de outro indivíduo. Isso é um princípio daquela pessoa, ou seja, é um valor de sua religião. Uma grande observação que a gente deve ter é que os valores mudam quando os costumes mudam. Ou seja, o valor muda de região para região, de país para país, e às vezes até de continente para continente. Como podemos observar um costume na Índia, que lá a vaca é um animal sagrado, e aqui no Brasil é um animal de consumo de sua produção, tanto do leite como de sua carne. Então, o valor muda de